se comprometia com o Acordo de Paris contra o aquecimento global e para enfrentar as ameaças impostas pelas mudanças climáticas. O tratado internacional foi adotado na COP21, realizada na capital francesa em 12 de dezembro de 2015 e entrou em vigor em novembro do ano seguinte. O objetivo principal do Acordo de Paris é a contenção do aumento da temperatura global abaixo dos 2 graus Celsius em relação aos níveis pré-industriais, através da redução de emissões de gases de efeito estufa. Cada país signatário apresentou suas metas, incluindo o Brasil, explica o professor da Escola Superior de Agricultura da Universidade de São Paulo, Carlos Eduardo Pellegrino Serri. O Brasil foi um dos países que apresentou uma meta ambiciosa de redução gradual das emissões de gases de efeito estufa até que em 2050 o Brasil seja neutro. O que significa neutro em emissões? Nem emite, nem retira quantidades que se equivalem, ou seja, ele fica zerado, ele fica equilibrado sobre o ponto de vista de emissões e remoções. O professor afirma que a meta brasileira exige um esforço grande, porque quase metade das emissões do território nacional são oriundas de desmatamento. 46% daquilo que o Brasil emite de gases de efeito estufa para a atmosfera vem do desmatamento. E 27% vem de atividades da agropecuária. Então, esses dois setores, ou essas duas fontes de emissão juntas, representam 73% das emissões de gases que o Brasil emite. Então, esse é o desafio. O Brasil reduzir as suas emissões, e isso tem que cessar o desmatamento. E na questão da agropecuária, reduzir as emissões principalmente da fermentação entérica, dos animais, dos ruminantes que emitem, por exemplo, o metano para a atmosfera, racionalizar o uso de fertilizantes, principalmente os nitrogenados, que são atividades que emitem gases para a atmosfera. Uma das metas do Brasil era reduzir 37% das emissões dos gases de efeito estufa até 2025, mas o país não atingiu esse objetivo. Apesar dos desafios, Carlos Eduardo Pellegrino Serri avalia que houve avanços do Acordo de Paris. O Brasil expandiu consideravelmente áreas de cultivo com sistemas mais sustentáveis. Um exemplo é o sistema plantio direto, ou seja, a gente não revolve o solo em área total, não perturba o solo, mantém os restos culturais, tem rotação de cultura. O que significa isso? Cultivar naquela área 3 ou mais culturas. Esse sistema plantio direto teve um avanço de 1,1 milhão de hectares por ano. Hoje, o Brasil tem mais de 30 milhões de hectares sobre esse sistema. É o país com maior extensão em área dessa prática de manejo. Não é só plantio direto. Sistemas integrados, o Brasil é pioneiro. Muitos países querem fazer também, mas ainda não tem tecnologia para adotar sistemas de integração, por exemplo, lavoura, pecuária, floresta, sistemas agroflorestais. São alguns dos exemplos de sistemas integrados que otimizam os processos produtivos numa mesma unidade de área e dão o que a gente chama de resiliência. O professor acredita que a próxima conferência da ONU sobre mudanças climáticas será uma oportunidade de mostrar os avanços e implementar mudanças. Agora nós temos a oportunidade de mostrar o que a gente chama de NBS, Nature Based Solutions, soluções baseadas na natureza, que o Brasil tem adotando. Precisa melhorar? Precisa. Sobretudo com relação ao desmatamento? Com certeza. Precisa melhorar na agricultura, pecuária e silvicultura? Sim, tem espaço para melhorar. Melhoria contínua. Mas já fizemos muita coisa interessante. E não tivemos a agenda para isso nas COPs anteriores, porque não havia interesse político nisso. Se o Brasil conseguir se organizar adequadamente para essa COP, é possível a gente demonstrar para o mundo uma série de tecnologias, uma série de benefícios de adoções, de boas práticas, de práticas sustentáveis que estão disponíveis e precisam ser implementadas. Em sua edição número 30, a COP vai acontecer entre os dias 10 e 21 de novembro em Belém. Pela primeira vez no Brasil, a conferência terá um significado especial, principalmente pela escolha do estado do Pará, em plena região amazônica. Com produção de Beatriz Evaristo e edição de Vitória Elizabeth, da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Priscila Terezo.
348 candidatos de todo o país já se inscreveram para o 16º Festival de Música da Rádio Nacional. São Paulo, Rio de Janeiro e Distrito Federal lideram a lista de cadastrados. As inscrições vão até 30 de setembro e devem ser feitas a partir de um formulário online, disponível na página da Empresa Brasil de Comunicação no endereço ebc.com.br. As gravações musicais devem ser obrigatoriamente em português, além de ter identificação com o perfil musical da rádio. Na primeira etapa, serão selecionadas no mínimo 30 e no máximo 50 músicas para a próxima fase. Uma comissão julgadora formada por representantes da Rádio Nacional e jurados convidados com letra, melhor intérprete, melhor letra, melhor arranjo e música mais votada na internet. O Festival de Música da Rádio Nacional tem o objetivo de revelar e divulgar músicas inéditas, abrindo espaço na programação da Rádio Nacional FM para cantores, compositores, instrumentistas e arranjadores. Com supervisão de Rafael Gasparotto, da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Mendes. Reúna os amigos e a família e vá ao Bona Pizza. O funcionamento é de segunda a segunda até às 10 da noite. Localizado na praça de alimentação do Friburgo Shopping, o Bona Pizza oferece pizzas doces e salgadas, lanches rápidos, sucos e refrigerantes. Bona Pizza do Shopping da Praça. Telefone com WhatsApp 2523 3025. 2523 3025. O físico brasileiro Luiz Davidovich, professor emérito da UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, foi o vencedor do Prêmio Toys Apex 2025. Concedido pela Academia Mundial de Ciências, vinculada à Unesco, o prêmio, um dos mais importantes no cenário internacional, reconhece o trabalho de profissionais que contribuem para o avanço da ciência e da tecnologia no mundo. Referência mundial em pesquisas voltadas ao impacto do ambiente em sistemas quânticos, Davidovich ressalta o papel transformador da ciência. Eu fico muito honrado com esse prêmio e recebi da Academia Mundial de Ciências, que eu considero que é uma entidade muito importante para o mundo, pois ela agrega cientistas do mundo como China, Índia, África, América Latina, e essa entidade promove a cooperação entre esses cientistas, as conversas entre cientistas, muitas vezes de países que têm problemas, estão em guerra, mas a ciência fura esses muros de preconceito, de guerra. O físico brasileiro também destaca a importância do prêmio na área da ciência quântica. Essa área está presente em nosso cotidiano. Ela está por trás de computadores, painéis solares, smartphones, ferramentas médicas como lasers e máquinas de ressonância magnética, materiais avançados, está por trás do GPS e mesmo da agricultura de precisão. Tudo isso usa a física quântica, usa a mecânica quântica. Então, esse é um ano de celebração. A cerimônia de entrega do prêmio será realizada durante a 17ª Conferência Geral, que acontecerá no Rio de Janeiro entre os dias 29 de setembro e 2 de outubro, organizada em parceria com a Academia Brasileira de Ciências. O encontro terá como tema Construindo um Futuro Sustentável, o papel da ciência, da tecnologia e da inovação para o desenvolvimento global. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Solimar Luz. Uma das principais atrizes brasileiras celebra 80 anos se aventurando pela primeira vez em um monólogo. Zezé Mota sobe ao palco para dar vida ao espetáculo Vou Fazer de Mim um Mundo, que depois de temporadas com lotação esgotada em Brasília e Belo Horizonte, fica em cartaz até o dia 5 de outubro no Centro Cultural Banco do Brasil, no Rio de Janeiro. A obra é uma livre adaptação do best-seller Eu Sei Porque o Pássaro Canta na Gaiola, da escritora, poetisa e ativista americana Maya Angelou. No texto, ela retoma experiências infantis e aborda a segregação, o abandono, a violência e seu total silenciamento, só interrompido através do contato com a literatura. Zezé Mota percorreu uma trajetória inspiradora em suas quase 6 décadas de carreira. Gravou 14 discos e fez mais de 100 personagens na TV e no cinema. É considerada uma referência para gerações de mulheres negras na luta por espaço, expressão e oportunidades. Elisandro de Aquino, dramaturgo e diretor do espetáculo, fala sobre o desafio de trabalhar com uma atriz tão consagrada. A Zezé, ela realmente dá medo, né? Uma diva
aluna de Maria Clara Machado, foi dirigida por Marília Pêra, a nossa eterna Chica da Silva. Entretanto, ela tem uma humildade, um desejo de aprender, ela tem uma educação com a figura do diretor que realmente são coisas raríssimas. O processo todo foi muito bonito e muito desafiador para ela. O diretor também explica que esse é mais um dos trabalhos que realiza de adaptação de textos literários. Esse é o 5º trabalho que eu faço em que dialoga na literatura com teatro. O primeiro foi Cervantes, foi um infantil. Depois eu fiz o encontro poético de Cecília Meirelles com Fernando Pessoa. Esse encontro nunca aconteceu na vida real, foi só na ficção que a gente os aproximou. Depois Carolina Maria de Jesus, Um Quarto de Despejo, Pequena Coreografia do Adeus, Aline Bey, e agora o 5º, Eu Sei Porque o Pássaro Canta na Gaiola, da doutora Maya Angelou. Na verdade, quando eu estava à procura de algum texto que trouxesse, né, essas questões, e foi nela que eu encontrei tudo que eu queria esboçar, que eu queria falar. Ele reforça ainda a importância da autora Maya Angelou. A doutora Maya Angelou, ela é um fascínio na minha vida. Quando eu a descobri, eu realmente fiquei assim, apaixonado pelo poder. E quando eu digo pelo poder, eu não me refiro apenas à literatura dela e à obra dela. Ela escreve lindamente, mas é uma daquelas mulheres que vem à vida com uma predisposição ao sim, com uma coragem de enfrentar os desafios da vida sorrindo para eles, mas sem enfraquecer e sem se esmorecer diante das dificuldades. Ela foi uma ativista, né? Ela foi amiga de Dr. Malcolm X e do Luther King. E então você imagina que essa mulher não aprendeu convivendo com esses homens, né, tão grandes, e se tornando também uma mulher grande, uma das mulheres mais importantes, certamente, do século. O monólogo Vou Fazer de Mim um Mundo tem apoio do Ministério da Cultura e Banco do Brasil, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura. Os ingressos custam R$30, com meia entrada, e são vendidos no site bb.com.br/cultura e na bilheteria do CCBB Rio. A classificação indicativa é 16 anos. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Carolina Pessoa. Você sabia que a internet aumentou o alcance das emissoras de rádio? Além de poder ouvir nossa rádio em sua casa, trabalho e no carro, através de seu smartphone, você pode nos ouvir também em qualquer cidade, estado ou país. Basta baixar e instalar o aplicativo Radiosnet em seu celular ou tablet. É de graça. O Radiosnet está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. As cavernas brasileiras serão catalogadas e passarão por estudos ligados à sustentabilidade. A decisão é resultado de uma ação do ICMBio, Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, que está convocando entidades dos estados, do Distrito Federal e da União para participar de um diagnóstico para o licenciamento ambiental de empreendimentos e atividades com potencial de causar impactos negativos às cavidades naturais subterrâneas. A primeira etapa será realizada com um questionário enviado a diversas instituições. A iniciativa integra o Plano de Ação Nacional para a Conservação do Patrimônio Espeleológico Brasileiro, Pancavernas do Brasil, e prevê a participação ativa de todas as entidades envolvidas. A partir dos resultados desse trabalho,
serão desenvolvidas novas ações que trarão benefícios diretos aos órgãos responsáveis pelo licenciamento e controle ambiental. Entre elas estão a elaboração de roteiros de orientação para o tratamento do patrimônio espeleológico, a oferta de cursos de capacitação em espeleologia e licenciamentos técnicos do Sistema Nacional de Meio Ambiente. O analista ambiental do ICMBio, José Carlos Reino, avalia a importância da participação das entidades no processo de licenciamento ambiental. Essa indicação é fundamental para que a gente alcance os resultados do diagnóstico, já que a Constituição Federal estabelece que a competência para legislar em matéria ambiental é concorrente. Compete à União estabelecer normas gerais, ao passo que aos estados eles possuem a competência suplementar, que significa eles podem complementar, as normas gerais no que couber, considerando as particularidades naturais, econômicas e sociais de cada estado, cada região. Para o analista, o levantamento poderá identificar soluções que aprimorem os processos administrativos e ofereçam ao setor produtivo melhores condições para tomar decisões. A gente poderá subsidiar diversas outras ações com benefícios diretos aos órgãos de meio ambiente, que atuam no licenciamento, como a elaboração de roteiros de orientação, de como tratar esse patrimônio, a realização de cursos de capacitação e, inclusive, o aprimoramento de atos normativos. As cavernas desempenham um papel fundamental no armazenamento da água, protegem e conservam minerais raros e servem de moradas para diversas espécies, muitas delas presentes somente nestes locais. Além disso, os ambientes subterrâneos oferecem um laboratório natural de conhecimento. Um desses objetos de estudo é sobre como as mudanças do clima afetam o meio ambiente, permitindo que sejam definidas estratégias para frear esses impactos. O número de pesquisas científicas relacionadas a cavernas aumentou 280% nos últimos 16 anos, segundo o levantamento do ICMBio, divulgado em janeiro deste ano. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Tatiana Alves. Termina no dia 30 de setembro o prazo para que estudantes e professores do 8º e 9º ano do ensino fundamental se inscrevam para a Olimpíada Nacional de Eficiência Energética. A maior competição educacional do setor elétrico é promovida pela Agência Nacional de Energia Elétrica e busca despertar a conscientização sobre o consumo responsável de energia, sustentabilidade e os impactos sociais e econômicos associados ao uso dos recursos naturais. A expectativa é que 500 mil de alunos das redes pública e privada participem desta edição da Olimpíada. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no site onee.org.br. A competição terá 2 fases que serão realizadas entre os dias 6 e 10 de outubro. Na primeira fase, os estudantes passarão por desafios e simulados interativos e, na segunda, enfrentarão a prova da competição. Este ano, a Olimpíada traz uma novidade: premiações especiais em dinheiro para os professores que participarem ativamente da trilha formativa e engajarem seus estudantes. A pontuação de cada professor será baseada na conclusão das atividades e no número de alunos inscritos. No dia 20 de outubro, está prevista a divulgação dos resultados, com anúncios dos 27 finalistas, um de cada estado e do Distrito Federal. Em 6 de novembro, em um evento em Brasília, será anunciada a equipe estudantil vencedora da Olimpíada. Da Rádio Nacional em São Luís, Madison Euler. Boletim Infogripe aponta aumento de registros de síndrome respiratória aguda grave em 10 estados. As altas ocorreram principalmente nas regiões Norte, Centro-Oeste e Sudeste. De acordo com a Fundação Oswaldo Cruz, que produz o informe, na maioria dos estados o rinovírus é o responsável pelos casos graves. Além disso, as vítimas são principalmente crianças e adolescentes. O aumento dos registros é impulsionado também pela Covid-19, que tem impacto maior da população adulta e idosa. A única região sem tendência de crescimento de síndrome respiratória aguda grave é a Sul.
Nas 4 últimas semanas epidemiológicas, os casos positivos foram de 48,9% de rinovírus, 20,8% de vírus sincicial respiratório, 15,5% de Covid, 8,3% de influenza A e 1,8% de influenza B. A recomendação da Fiocruz é para que pacientes com sintomas de gripe ou resfriado, especialmente crianças e adolescentes, permaneçam em casa e, se houver necessidade de sair, que utilizem máscara. Da Rádio 2, Fabiola Altran. Choperia e restaurante Chapa Quente. Mais que um lugar para comer, um espaço para viver bons momentos. Na praça de alimentação do Friburgo Shopping, de segunda a segunda, o sabor ganha destaque. Petiscos preparados com carinho, pratos à la carte feitos na hora, comida quilo com qualidade e o chopp sempre gelado. Entrega em domicílio e atendimento para empresas. WhatsApp 229 9820 5534. Chapa Quente. Tradição, sabor e convivência à mesa.